Olá, queridos e queridas. Boa noite. É bom estarmos aqui nessa noite especial em que a SAF desenvolve, como em todo o nosso país, a campanha do Outubro Rosa, um alerta aí para as mulheres, a questão do câncer de mama. Eu só vou dar a abertura e a dona Edna, como presidente da SAF, já assumirá. Mas eu vindo para cá, eu já sabia que eu faria a abertura, e eu me lembrei de um pai da didática moderna, chamado Amós Comênios, um cristão. Ele desenvolveu um termo chamado pansofia. Ele entendia na questão da educação, como pai da didática moderna, que o ser humano ele deveria ser cuidado e tratado na integralidade dele. Segundo as Escrituras, entendemos essa integralidade é no corpo e alma, que é a constituição do ser humano. Aí depois vem a filosofia grega, com esse dualismo, e principalmente nós herdamos muito essa cultura em que é muito mais valorizado o espírito ou a alma, que é a mesma coisa nas Escrituras, são palavras permutadas, e a ponto da gente valorizar na questão do ser humano a alma ou o espírito e não valorizarmos o corpo. Tanto que isso é verdade. Na semana passada eu estava no velório, no sepultamento do pai do presbítero Idail, e eu mencionava isso, porque em alguns velórios... Oi? Eu falei quem? Idail? Você já me conhece. Edilberto. E no velório eu lembrei que eu já fui em alguns velórios em que as pessoas falavam que fulano não está mais aqui, né? Mas fulano está ali sim, dentro daquela urna. O corpo está ali, a alma ou o espírito não está mais. Mas por que eu estou trazendo tudo isso aqui? É porque nós estamos justamente hoje tratando de algo importante, do corpo, da vida, da constituição, nesse contexto particular das mulheres. A mama e o cuidado para que possa ter essa prevenção, para se evitar ou se constatar desde o início a questão do câncer de mama. Porque nós não queremos fazer esse dualismo como igreja, só tratarmos das coisas eternas e do espírito e o corpo que vá padecendo até o dia determinado. Não. Nós cremos no que disse Amós Comênios, na integralidade do ser humano, corpo e alma, do cuidado que nós devemos ter. Tanto que é essa questão que eu entendo que, se Deus quiser, vocês vão ver emagrecendo de forma saudável, tá? Sem Herbalife, sem... Né? Você vai ver, esses abraços que o Natan pede para 5 me abraçar, porque não consegue, você vai ver. Então, gente, dito isto, vamos chamar a dona Edna aqui, para, de forma oficial, abrir essa noite especial. Boa noite a todos. Que essa noite seja uma noite especial mesmo, como o pastor falou, né? E que nós aprendamos, né, bastante coisas para o cuidado do nosso corpo. Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no Salmo 103. Salmo 103, vamos fazer responsivamente. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro até o final, que é um salmo muito lindo e fala da misericórdia de Deus para conosco, né? Nós devemos então estar agradecendo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades.
Quem farto de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Manifestou os teus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com todos que o temem. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazes a tua vontade. O Senhor. Amém. Vou pedir ao presbítero Jonathan que nos faça uma oração de agradecimento. Querido Deus, nós somos um povo feliz porque o Senhor nos assiste, Senhor Deus. O Senhor olha para nós, ó Pai, nas nossas dificuldades, nos nossos anseios, ó Deus, naquilo, Senhor Deus, que o pecado corrompeu a criação do Senhor. E tem misericórdia de nós, ó Deus. E nós reconhecemos que o fato de estarmos aqui nessa noite também é manifestação da tua misericórdia para conosco, não somente, ó Deus, pelo fato do aprendizado que certamente nós teremos aqui, mas também, ó Deus, pelo fato de que, mesmo sendo pecadores, ó Pai, o Senhor nos aceita na tua presença, aceita, Senhor Deus, na tua casa, e, ó Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que tu possas aceitar, ó Pai, o culto que nós prestamos ao Senhor nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, porque ela nos traz a lembrança, Senhor Deus, que a tua misericórdia dura para sempre. Ajuda, Senhor Deus, que a nossa alma possa estar sempre, ó Pai, disposta, animada, Senhor Deus, e feliz em bendizer, ó Pai, o nome do Senhor. Nós louvamos o teu nome também, Senhor Deus, pela programação dessa noite, por essa iniciativa, Senhor Deus. Abençoa, Pai, essa pessoa que vai nos falar, Senhor Deus, nessa noite, que ela possa ter a instrução e a sabedoria vinda do Senhor, ó Deus, e nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas, ó Deus, para também conhecer, ó Deus, a ciência, e aplicar, Senhor Deus, a palavra do Senhor dentro da ciência, em benefício, ó Pai, do teu povo. Ó Deus, que tu possas, portanto, aceitar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, e aceitar também, Senhor Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter agora dois cânticos, dois hinos. Um
um hino de gratidão, hino 62, hino de gratidão. Vamos ficar de pé, gente, para sair. No processo de manutenção da saúde. Profissionais da área médica que estão cansados de tratar apenas sintomas têm manifestado interesse em aprender mais como eliminar as reais causas de várias enfermidades. Hoje, estamos aqui com esse objetivo de aprendermos através da convidada, da nossa irmã Márcia, qual eu passo a palavra.
Boa noite, queridos. Que bom ver a casa cheia, bem cheia, né? E eu agradeço a todos que vieram nos honrar, né, Débora, assistindo, então, o que propusemos a fazer hoje. Eu queria, então, chamar a Débora Cecília. Ela é uma colega do curso de pós-graduação da Escola de Enfermagem da UFMG, ela faz o curso de mestrado, e eu faço doutorado. Eu falo que as minhas colegas, a maioria pode ser minhas filhas, né? Porque agora sai da graduação, já vai para o mestrado, doutorado, e ela parece tão novinha, e é novinha, e já está, depois da residência em enfermagem obstétrica, 2 anos após a graduação em enfermagem, e após fazer os 2 anos de residência em enfermagem obstétrica, ela está agora fazendo mestrado nesta área. E ela, junto com a Rafaela, prepararam esse slide. Depois ela vai falar um pouco mais sobre essa atividade delas na equipe Pulsar, viu, Débora? Você explica um pouco mais. Mas a Rafaela é uma enfermeira também, colega dela, que vai me ajudar na igreja de São João Batista, onde a Cláudia Calu está trabalhando com o Calu no sábado. Então, com muito prazer, eu passo a palavra para a Débora e fique à vontade. Boa noite, né? Primeiramente, gostaria muito de agradecer o convite, né, de vocês, da Márcia. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui. E, bom, igual a Márcia falou, né, eu sou enfermeira obstétrica. Hoje eu sou bolsista do mestrado, né, da UFMG, e componho também uma equipe de assistência ao parto e nascimento. Essa é uma equipe privada, né, e junto com a Rafaela, que vai fazer a outra palestra no sábado. E a nossa equipe, ela é para assistência ao parto e nascimento, pré-natal e puerpério. Então, a gente tende a ajudar essas mulheres mesmo no processo de parto e nascimento, empoderando e dando autonomia mesmo para essa mulher, para que esse momento seja fisiológico e único, né, na vida dela. Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Outubro Rosa. Se eu falar muito baixo, vocês podem falar, porque eu falo geralmente muito baixo. Podem sinalizar e fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Então, primeiramente, a gente queria saber, assim, o que é a campanha, né, do Outubro Rosa. Então, nós trouxemos para vocês mais uma história mesmo do que é essa campanha do Outubro Rosa, porque, na verdade, ela é mundial, né? E para conscientizar a população feminina em relação à prevenção, o diagnóstico precoce do câncer de mama. E essa campanha ela deu início nos anos 90 do século passado, e foi nos Estados Unidos, né? E depois disso se estendeu para todo o mundo. Inclusive, o símbolo ganhou uma repercussão muito grande, né? Que é esse símbolozinho que está todo mundo usando, que é o laço rosa, e ele foi lançado por essa fundação ali. E essa fundação ela é uma fundação que trabalha com tratamento, prevenção e tratamento do câncer de mama. E depois dos anos 90, isso começou a manifestar em vários... Esse Outubro Rosa começou a se manifestar em todos os aspectos assim, esportivos, culturais. Então, eu até trouxe algumas fotos que a gente vê alguns monumentos que as pessoas já colocam, durante o mês de outubro, coloca a luz rosa, né, nesses monumentos. E aqui em Belo Horizonte a gente tem alguns que esse ano também foram homenageados e tudo. Aqui são outros monumentos internacionais que também ficam iluminados com a cor rosa no outubro. E aí depois a gente vem falar um pouco sobre o que é o câncer, né? Para a gente inserir depois no câncer de mama. O câncer ele é um termo técnico que é utilizado para nomear o crescimento descontrolado das células e que levam à destruição do tecido sadio. Naquela imagem ali, a gente mostra essas células cancerígenas diferentes, né, das células normais. E elas acabam por substituir esse tecido por células que não são as células normais do nosso corpo. A partir disso, nós trouxemos a estimativa no Brasil do ano de 2016 e 2017,
que apontou a ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de câncer. Então, é muita coisa, né, se a gente for parar para pensar. E, às vezes, o câncer está muito próximo das nossas vidas. Né? A gente sempre conhece alguém que tem câncer, que está com câncer, ou que teve câncer. Então, eu trouxe para vocês o perfil epidemiológico observado, que se assemelha, então, o do Brasil se assemelha aos da América Latina e do Caribe, onde os cânceres de próstata e o câncer de mama são os mais incidentes. Então, nas mulheres, o câncer de mama fica em primeiro lugar. Depois vem o de intestino e, logo após, vem o de colo de útero, que é outro que a gente vai ver, eu até trouxe um pouco sobre ele também, porque é um câncer que a gente tem muita autonomia sobre ele, a gente sabe muito sobre ele, e assim mesmo ainda é o terceiro que mata as mulheres no Brasil. Então, a gente tem que realmente propagar mesmo sobre como prevenir, né, e quais são as formas que a gente vai utilizar para prevenir esses dois cânceres que são muito importantes, assim, no próprio contexto brasileiro, né, porque atinge não só as nossas famílias, mas também a economia do país. Então, sobre o câncer de mama, eu trouxe alguns fatores de risco, né? Ou seja, o que pode causar esse câncer de mama? O consumo excessivo de álcool, excesso de peso, principalmente na pós-menopausa, terapia de reposição hormonal, geralmente acontece isso depois da menopausa também, fatores genéticos, exposição excessiva à radiação e uso de contraceptivo oral, né? Agora, já que a gente tem os fatores de risco, a gente também tem alguns fatores de proteção. Quais são esses fatores de proteção? São alimentação saudáveis, atividade física, controle do peso corporal e amamentação exclusiva até os 6 meses de vida da criança. Então, a gente sabe-se hoje, né, que a amamentação ela é um fator preventivo. Então, a gente tem que incentivar mesmo essas mulheres, né, a amamentarem até os 6 meses de vida, a fim de que isso também possa prevenir, inclusive, o câncer de mama. E a detecção precoce, então, significa identificar esse tumor em fase inicial e aumentar as possibilidades desse tratamento. Rastreamento, então, é feito por meio da mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos e ficar alerta aos primeiros sinais e sintomas do câncer de mama e procurar uma avaliação médica. A mamografia, então, todo mundo já ouviu falar, muitas pessoas não sabem como que é realizado. Então, o Ministério da Saúde ele recomenda que essa periodicidade do rastreamento da mamografia, dentro dessa faixa etária que eu falei, seja de 2 em 2 anos, então seja bienal. E quais são os sinais e sintomas, então, né, que a gente tem desse câncer de mama? Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos, nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos que persistem por mais de um ciclo menstrual, nódulo mamário de consistência endurecida e fixa, ou que vem aumentando de tamanho em mulheres adultas de qualquer idade, descarga papilar sanguinolenta unilateral. O que é isso? Às vezes sai sangue em um dos mamilos. Então, esses são alguns dos sinais e sintomas. Além disso, nós temos também a presença de linfadenopatia axilar, que são os linfonodos aumentados aqui. Às vezes, um carocinho que fica aumentado por um longo tempo. Aumento progressivo do tamanho da mama, com a presença de sinais de edema, com pele com aspecto de casca de laranja, fica bem endurecido mesmo, com aspecto da casca de laranja. Retração na pele da mama, mudanças no formato do mamilo, lesão eczematosa da pele, que não responde a tratamentos tópicos, às vezes fica vermelho, e às vezes acha que é um problema dermatológico. Passa a pomada e não sara. Então, esses são alguns sinais. E nos homens, o câncer de mama é só feminino, né? Mas existem casos de câncer de mama masculino. Então, homens com mais de 50 anos, com alguma tumoração palpável em uma das mamas,
deve também procurar um especialista. Não é muito frequente, mas existem casos. Ali são as imagens mesmo de alguns sinais do câncer, foi esses sinais que eu acabei de falar. Então, a mudança ali no formato do tamanho e no formato, vermelhidão ou coceira na pele e ou ao redor do mamilo, vazamento de ambos dos mamilos, inchaço na axila ou ao redor da clavícula, nódulo ou espessamento que parece diferente do restante do tecido da mama, mudança na textura da pele, como enrugamento ou covas, aparência de pele de casca de laranja mesmo. Inversão ou mudança de posição ao formato mamilar, dor constante na mama ou nas axilas. Nós trouxemos uma imagem de uma casca de uma laranja mesmo, para vocês tentarem observar mesmo e conhecerem o próprio corpo, né? Às vezes a gente não é tão incentivado a conhecer o nosso corpo. Então, às vezes, com algumas fotos, a gente consegue se ver naquilo, né, mais facilmente. Então, o endurecimento, a protuberância, o suco ou rachadura, tá vendo? As veias dilatadas, erosão na pele, afundamento do mamilo, vermelhidão ou ardor, assimetria, que é quando tem um mamilo em um tamanho, em um nível e outro em outro, secreções anormais, pele de laranja, buracos e nódulos internos. E aí, eu trouxe também para vocês um pouco sobre o câncer de colo de útero, porque, como é muito incidente no país, a gente aproveita essa brecha do Outubro Rosa para falar também sobre o câncer de colo de útero, que é um câncer onde a gente tem uma ação de prevenção muito efetiva no país e consegue diagnosticar muito facilmente através do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, por isso que a gente traz também sobre eles nas nossas palestras. Então, no Brasil, por exemplo, no ano de 2016, o câncer cervical foi o responsável pela terceira causa de morte feminina de câncer. E pensando que a fisiopatologia, que é a questão da doença mesmo em si, o trajeto que a doença faz no corpo da mulher, é bem conhecido no país. Ele tem um desenvolvimento lento e gradual. Ou seja, é mais fácil da gente identificar. Porque se fosse um desenvolvimento mais rápido, que viesse de uma forma agressiva, como às vezes é o câncer de mama, fica mais difícil de diagnosticar quando ele está na forma inicial. E o câncer de colo de útero, não, a gente consegue identificar na forma inicial, porque ele demora muito tempo para evoluir para um estágio mais agressivo. E ainda existem métodos de prevenção e de rastreio muito eficazes no país. Com tudo isso, ele ainda é a terceira causa de morte. Então, a gente tem que ter muita clareza sobre esse tipo de câncer, porque está acontecendo alguma coisa, né? As mulheres não estão sendo devidamente informadas sobre ele. Então, as principais causas do câncer de colo de útero é a falta de higiene, infecção persistente pelo papilomavírus humano, que é o HPV. O HPV ficou muito famoso nesses 2 últimos anos, quando o Ministério lançou a vacina para crianças. Então, aí todo mundo ficou sabendo o que era um HPV, que é diferente do HIV. Mas outra causa também desse câncer é o HIV. O papilomavírus humano, que é o HPV, ele é o que causa mais o câncer de colo de útero. E a maioria das mulheres tem esse vírus, né? Então, a gente precisa mesmo falar sobre ele. Mas esse vírus ele tem vários subtipos, mas apenas 2 são os mais agressivos que causam câncer. O restante não causa nada no corpo das mulheres. Ou, às vezes, quando causa, são só sintomas, não chega a evoluir para um câncer. Então, a infecção pelo HPV é frequente, né, na população, mas a maioria das infecções pelo HPV é eliminada naturalmente pelo organismo.
E, em alguns casos, as infecções se manifestam e podem evoluir para o câncer do colo de útero, especialmente os subtipos 16 e 18, que são tipos de vírus mesmo. E aí eu trouxe aqui para vocês uma imagem do útero e exatamente onde que fica onde o câncer ele atua. Então, aqui é como se fosse a vagina e o orifício interno, que é o colo do útero, é onde esse câncer invade. O vírus ele chega nesse local e começa a desenvolver de forma desordenada e faz com que as células modifiquem geneticamente, causando câncer. Só para a gente identificar onde que é isso, né? Então, a detecção precoce, né? O método principal para rastreamento do câncer de colo de útero é o teste Papa-Nicolau, ou então o popularmente chamado preventivo, né? Que as mulheres tanto falam. A faixa etária para a gente fazer esse exame, gente, é de 25 anos a 64 anos. Geralmente, as nossas mães, as nossas avós falavam, casou, teve uma relação sexual, já tem que já ir fazer, né, o preventivo. E, na verdade, não, porque essa mulher nunca teve contato, né? Então, ela não necessariamente precisa fazer o preventivo. Ela precisa fazer o preventivo depois dos 25 anos, porque antes dessa idade, o organismo dela consegue eliminar o vírus do corpo e não deixar ele reproduzir com as células de forma aleatória. Então, não precisa da criança ou da adolescente ir para o médico e fazer um preventivo antes dos 25 anos, não. Se ela evoluir para um câncer de colo de útero, provavelmente vai ser por outra causa, não vai ser pelo HPV, entendeu? Então, a rotina de rastreamento no Brasil, desse exame Papa-Nicolau, é a cada 3 anos, após 2 exames normais consecutivos. Então, você vai fazer um esse ano, o outro ano que vem, e aí, depois do ano que vem, você vai ficar 3 anos sem fazer e vai fazer no próximo. Entendeu agora? Não precisa mais ser todo ano, porque antes a gente falava assim, não, todo ano tem que ir fazer o preventivo. E agora já não precisa mais, mas precisa ter 2 normais consecutivos. Porque vocês lembram que eu falei que a evolução é lenta do câncer? Então, não necessariamente ele não consegue desenvolver isso tudo em 3 anos, de forma a evoluir essa mulher ou para um óbito ou para um câncer. Mas você vai ter 2 negativos. Então, como ele demora muito para evoluir, é muito mesmo. É coisa de 5 anos, 10 anos. Entendeu? Então, não é uma coisa que deixaria a mulher vulnerável para esse tipo de câncer. Então, a gente tem que ter 2 negativos e esperar 3 anos. No 3º ano, a gente faz. Entenderam? Ou ficou dúvida? Pode falar. Não depende da idade. É dentro dessa faixa etária que eu falei. De 25 a 69 anos. A 64. Eu vou falar mais para frente da vacina. Teve mais alguém? Mais alguém? Aqui, ó, já é a próxima. Então, o Ministério da Saúde, ele ampliou a vacinação do HPV para homens e para mulheres até os 26 anos. Vocês lembram que antes era só para as mulheres? No início foi só para as mulheres e para as meninas mais novas. Para as meninas de 13, um pouquinho agora já são. Olha para vocês verem, no SUS, ela está disponível para os meninos de 9 a 14 anos e para as meninas de 9 a 14 anos também. Porém, como tinha vacinas em larga escala no SUS, e como as evidências mostram que até 25 anos o vírus ele não consegue evoluir, o que se pensou através dos estudos? Que liberasse essa vacinação até os 26 anos para todas as pessoas no SUS, para todas as pessoas não, para as mulheres no SUS, porque primeiramente para as mulheres, e a partir de então, essa mulher ficaria imune, né, por esses 2 subtipos, que são os subtipos principais que causam o câncer de colo de útero, que é o 16 e o 18 que eu falei. Então, mais ou menos nesse sentido. Mas nós temos também a vacina no particular. Então, às vezes, você tem convênio, você quer fazer
quer realizar a vacinação e às vezes falta no SUS, você pode também procurar um centro de vacinação particular, né? E os homens, no serviço particular, já é de 9 a 26 anos, e para as mulheres é de 9 a 45 anos. Só que por que o SUS, o Ministério da Saúde, começou com as meninas mais novas? Porque quanto mais nova ela consegue eliminar, quanto mais cedo ela receber esse vírus, essa vacinação, ela consegue, quando ela tiver uma relação sexual, ela vai ter menos chance de ter contato com esse vírus, já que ela tomou a vacina mais cedo. Então, teve um problema muito sério, porque os pais ficaram revoltados, porque o Ministério estava fazendo a vacinação, né, em crianças com 9 anos. Então, mas pensou nesse sentido, porque as evidências mostram que, hoje em dia, as nossas meninas, elas, infelizmente, estão tendo contato com estão tendo a relação sexual muito cedo, 13, 14 anos. Então, quanto mais cedo a gente conseguir vacinar essas meninas, mais a gente consegue eliminar esse câncer de colo de útero que vem de um vírus, e que a gente consegue eliminar. Ô, Débora, desculpa. Então, pode perguntar, Márcia. Exatamente. Isso, exatamente. Exatamente. Essa semana mesmo, aconteceu de eu ser perguntado por uma mãe como o filho, vamos dizer assim, tem sido ensinado a não ter relação sexual antes do casamento. E aí a pergunta foi: pastor, tem necessidade de tomar essa vacina? Então a minha pergunta que eu faço eu acho que você inclusive já mencionou, mas só para reforçar, a questão do câncer do colo de útero, ele é oriundo somente de relação sexual? Não. O câncer de colo de útero, como eu falei aqui atrás, tem 3 causas, né? A mais incidente é através do HPV, que é comumente transmitido pela via sexual, assim como o HIV. Mas o HIV também a gente não pega só por via sexual, né? A gente pode pegar numa transfusão sanguínea, a gente pode pegar em outros contextos, e a falta de higiene também, que gera algumas outras infecções, como clamídia, como gonorreia. Então, por isso que a gente, às vezes, precisa tomar essa vacina antes, para que não necessariamente a gente evolua para um câncer, entendeu? Tem mais alguma? Obrigada. Eu ainda estou com uma dúvida. O HPV é através da relação sexual. É a principal via de principal forma de transmissão. De transmissão. A vacina a partir de 9 anos, com a intenção de prevenir antes da primeira relação sexual, já que ela está acontecendo cada dia mais cedo. Exatamente, certo? exatamente. Mas também você falou que até 25 anos o vírus não se desenvolve, o organismo ele elimina ele. Exato. Também esses 2 tipos de vírus, ele é eliminado? Ele é eliminado até 25 anos. Depois dos 25 anos, o organismo não consegue eliminar então, mais. Por que a vacina antes? tão cedo, se ele é eliminado? Exatamente por... Ótima pergunta. O que acontece? Quando você recebe esse vírus, mesmo que você tenha 16 anos, depois dos 25 anos, seu organismo não consegue eliminar ele mais do organismo. Então, ele pode ser que aflore depois dos 26 anos. Mas ele não é eliminado até 25? Ele é eliminado depois que ele é aflorado. Antes dele ser aflorado no nosso corpo, o organismo não identifica, ele pode ficar cristalizado lá. Até 25 anos? Isso. E aí, depois dos 25 anos, ele resolve aparecer. Exatamente. Então, por isso que tem que fazer a vacinação. Deu para entender? Então, não é certo que ele vai ser eliminado até 25 anos? Se ele for aflorado por algum motivo. Mas a gente sabe que os vírus eles podem cristalizar, ficar embutidos, como se fossem escondidinhos no nosso corpo. Por isso que, às vezes, a pessoa tem HIV e não tem AIDS. Porque fica muito tempo cristalizado. Ele fica lá dentro do corpo e não aflora. E aí, a partir de um momento, ele... né? Tem a ver com a nossa resistência, imunidade, cuidado, atividade exatamente, física. Exatamente. Mais alguma pergunta?
Então, nós colocamos essa foto aqui para nós mesmos sermos as nossas heroínas, né? E, hoje em dia, o Ministério da Saúde ele não incentiva mais aquela questão da palpação manual, que antes se tinha. Então, a mulher ficava, todo mês, ela ia lá para debaixo do chuveiro, né, fazia a palpação manual, mas o que aconteceu? As mulheres começaram a identificar nódulos que não eram nódulos cancerígenos. Elas identificaram outros nódulos. E, com isso, elas começaram a fazer muita mamografia. E a mamografia, quando ela é feita antes daquela idade que eu falei, ela também causa, porque é uma radiação, então ela aumenta a chance da mulher ter um câncer de mama. Então, por isso, as coisas têm que ser feitas no período corretinho mesmo. E porque é tudo baseado em evidência, baseado em estudos, né? Aqui, olha. Aí eu coloquei lá, o rastreamento ele é feito principalmente no Brasil por meio da mamografia. É o meio mais eficaz. Tem outros meios, mas aqui no Brasil é um meio barato e é um meio muito efetivo, é a mamografia. E o SUS cobre. E ela é realizada em mulheres entre 50 a 69 anos. Antes disso, é só se a mulher tiver o quê? Um sinal ou um sintoma. Se ela tem um sinal ou um sintoma, foi ao médico, ele teve uma dúvida, aí ela vai fazer uma mamografia, mas ela não vai fazer ela de rotina. Entre 50 e 69 anos, ela vai fazer de 2 em 2 anos. Isso aí já é protocolo no país. Então, era isso, exatamente. Então, por isso que a gente, às vezes, precisa muito ir, até no posto mesmo, que a gente consegue o pedido da mamografia, né, e faz, inclusive, pelo SUS. Em Belo Horizonte, a gente tem uma rede municipal do SUS muito efetiva em relação à mamografia. A gente sabe que tem cidades no país que são muito difíceis o acesso. Mas, em Belo Horizonte, a gente tem uma certa facilidade. E muitas de nós temos, inclusive, planos de saúde que cobrem a mamografia. Então, é um meio muito prático, né? Então, às vezes, a gente conscientizar a nossa mãe, a nossa avó, que está dentro dessa faixa etária, para procurar realmente esse serviço de saúde. Aí, pois é, depois dos 69 anos, já não é mais benefício a mulher fazer a mamografia de rotina. Então, ela só vai fazer também se tiver um sinal ou um sintoma. Porque, como eu falei, ela é através de meios ionizantes, né? Então, a mulher fica exposta à ionização, e pode levar ela a um risco de ter câncer de mama, que é mais malefício do que benefício. Também não detecta ele de forma efetiva, detecta um caroço, mas não detecta, a mamografia ela é o meio mais efetivo de identificar um tumor maligno. Mais alguma dúvida? Foi feito estudos para chegar nessa idade correta, entendeu? Antes disso, a mulher, às vezes, não entrou completamente na menopausa, ela não tem tanta exposição quanto nessa idade de 50 a 69 anos, entendeu? Principalmente por causa da menopausa, por causa dos hormônios que ela fica exposta. Por favor, qual é mais eficaz, o ultrassom ou a mamografia? A mamografia. O ultrassom, geralmente, ele é feito principalmente para mulheres que têm uma mama muito densa. E, aí, às vezes, precisa complementar a mamografia. Por exemplo, fez a mamografia e na mamografia não visualizou os contornos do tumor, não sabe se é benigno ou se é maligno. Então, o ultrassom ele vem para complementar e fechar um diagnóstico. Mas a mamografia ela é a principal forma de avaliação. O tratamento do câncer de colo de útero tem uma taxa de sucesso grande, como a de câncer de mama também? O tratamento do câncer de colo de útero tem mais chances de evoluir para uma cura, inclusive, do que o câncer de mama. Por quê? Porque, como eu falei, ele tem ele demora muito para progredir. Já o câncer de mama, geralmente, ele é mais agressivo. Então, por isso, o câncer de mama está em primeiro lugar nos nossos óbitos femininos. Né?
é um risco, né? Aumenta o risco. Por quê? Porque como ele é hormonal, a gente sabe que os hormônios, quando eles são em excesso, eles aumentam as chances das mulheres terem trombose, terem outras doenças e não somente o benefício de prevenção de uma gravidez. Né? Então, por isso, por ele ser hormônio, progesterona e estrogênio, ele aumenta a chance dessa mulher ter um câncer de mama, sim. Porém, não é via de regra. Né? Mas se essa mulher já tem, vamos supor, um fator genético e ainda toma anticoncepcional, então aumentou mais a chance dela ter um câncer de mama. Entendeu? Por causa do anticoncepcional, ele é uma incidência que não é altíssima, como fator genético, mas é alta sim. Principalmente no Brasil, que as mulheres não têm uma cultura de usar outros métodos contraceptivos, outros métodos de prevenção da gravidez. Né? Elas utilizam em larga escala o anticoncepcional. Só que as mulheres também não são orientadas o quanto malefício esse anticoncepcional traz para o corpo delas. A gente sente no próprio corpo, quando a gente toma anticoncepcional, a gente sente dor nas pernas, sente mais cansaço, inclusive por causa do excesso de hormônio, né, no nosso corpo. Só uma curiosidade. Você falou que, geralmente, é a partir de 25 anos que tem que se preocupar mais. Né? Vamos falar assim, mais ou menos. Só que existem alguns casos de pessoas que, né, mulheres entre 20 a 25 anos, que têm caroços, né, esses nódulos na mama, e são pedidos para um acompanhamento de 6 em 6 meses para se fazer a mamografia. Nesse caso, é mais preventivo ou dá a impressão de que, então, está mais sugestivo a acontecer um problema? Mas eu acho que você confundiu, porque depois dos 25 anos é o risco de colo do útero, do câncer de colo de útero. Desculpa. Antes dos 50 anos, a gente não faz a mamografia de rotina, porque é baixa a incidência de mulheres com câncer de mama antes dos... Vocês conhecem mulheres com câncer de mama antes dos 50 anos? É mais baixo. Depois dos 50 anos, a gente conhece muitas mulheres que têm esse câncer de mama. Mas antes dos 50, é muito baixo o índice. Então, por isso, não se faz de rotina. Quando a gente tem um sintoma, um sinal, aí a gente procura um médico e ele vai, a partir de então, fazer ou de rotina, ou de 6 em 6 meses, ou de 2 em 2 anos, para acompanhar. Porque nem todo caroço é um tumor também, não. Ou nem todo caroço é um câncer, não. Então, pode ser que esse câncer, ou que esse tumor seja um tumor benigno. Às vezes, é um excesso de gordura. Então, por isso, não se faz de rotina, porque expõe essa mulher muito nova à radiação. E a gente tende, gente, se a gente for parar para analisar, no nosso contexto histórico brasileiro mesmo, a gente tende a colocar sempre a mulher medicalizada, né? O corpo da mulher é muito medicalizado no nosso país. Então, a gente tem que começar a ter uma certa crítica em relação a isso. Até que ponto que é benefício para a mulher? As meninas novas já começam a tomar anticoncepcional para regular o ciclo menstrual, para elas não sentir muita cólica, para melhorar a espinha. Para melhorar a espinha, a gente tem outras medicações que são tópicas e que não vai fazer tão mal para o corpo dessa mulher, né? Então, a gente tem que tomar muito... No parto, ela é muito medicalizada, porque não deixam as coisas fluírem da forma que deveriam, fisiologicamente. Então, por isso, esse movimento até do parto humanizado. Então, aí chega na menopausa, não bastou o tanto de medicação que já foi embutido nessa mulher durante esse tempo todo, não. Aí tem que... É porque está sem hormônio agora. Então, agora tem que repor o hormônio. Então, quais são as outras formas de tratamento que seriam eficazes para o nosso corpo, da mesma forma ou até melhores? Né? Então, a gente tem que pensar mais nesse sentido. Pode. Então, a gente tem, principalmente, mulheres que já têm fatores de risco. Por exemplo, tem uma mãe que morreu por conta de câncer de mama, ou teve câncer de mama. Então, quem já tem uma exposição maior, já tem uma tendência a ter o câncer de mama, por exemplo, a minha mãe, ela não faz reposição hormonal exatamente porque ela já tem um fator de risco. Então, ela não faz reposição hormonal, ela faz ela tem outros tratamentos para que o hormônio dela entre num índice regulado, né,
do próprio corpo, porque a gente sabe que tende a descer mesmo, as mulheres que estão na menopausa já sabem disso, o corpo reage de outra forma, né? Então, buscar outros métodos mais naturais, né? Mais fitoterápicos, fazer atividade física. Então, isso tudo ajuda a mulher a ser desmedicalizada no seu próprio corpo, né? O genético, há um tempo atrás aí nós fomos surpreendidos aí por as atrizes famosas retirando o seio antes que aconteça alguma coisa, porque via acontecendo na família. Qual que é o índice disso? Como a gente consegue visualizar dentro desse processo, né, de genética? E se esse fator é só da mãe ou se pode ser relacionado com o pai também? É relacionado à família da mãe, então sempre a gente vai pensar porque esse gene a gente pega da mãe. Então, se na família do pai, a mãe do pai teve, não é risco de fator genético para a gente, é da mãe. Mas, como você falou das atrizes, no caso dela, em específico, foi porque o fator genético dela era muito alto. Então, ela teve uma facilidade de fazer um exame que fizesse o rastreamento genético dela e tendenciasse a visualizar que ela realmente teria um câncer de mama. Então, ela teria o câncer, por isso ela retirou. Entendeu? E outra coisa, porque o corpo é dela. A gente também tem que pensar muito nisso, porque quando o corpo é nosso, a gente autoriza ou não a fazer o que achar que deve ser necessário. Mas a gente tem que ser muito bem informado sobre todo o procedimento, né? Então, ela não procurou apenas um especialista para retirar as mamas. Com certeza, ela fez todo exatamente um estudo genético para chegar nesse ponto. Às vezes, a gente não tem essa facilidade, né, que ela teve, mas, porque realmente isso não é normal acontecer, né? Mas a carga genética dela era muito forte, muito alta para o câncer de mama. Então, por isso, chegou nesse ponto. Deu para responder? Pega o microfone aí, Théo. Eu estou olhando ali a data, né, para fazer o primeiro exame da mamografia, 50 e 69 anos. É recente isso, a partir dos 50 anos? Porque eu faço mamografia desde os 35, apesar de eu ser jovem. Desde os 35, assim, a gente foi orientada, as pessoas da minha geração, desde os 35 que a gente era orientada. A primeira mamografia com 35 anos. E agora ali você falou de 50, porque o do Papa Nicolau você já explicou, que também a gente fazia todo ano, agora já mudou. Estudos já sabe que não precisa. A mamografia é a mesma coisa? A mesma coisa, porém, os estudos, às vezes, eles, para chegarem na prática mesmo, lá no serviço de saúde, para os nossos colegas da saúde fazerem as menções aos protocolos, aos estudos mais recentes, isso demora um longo prazo. Então, a mulher continua fazendo. Lembrando também que isso é um comércio. Infelizmente. A gente tem que parar para pensar nisso também. Porque muitas de nós fazemos pelo plano. Então, isso é rendável, né, a certo ponto, para o plano também. Mas o que é a recomendação do Ministério da Saúde é de 50 a 69 anos. A menos que você já teve algum sintoma antes, e aí procurou o serviço de saúde, e aí você precisou fazer um rastreamento mais longo. Aí seu caso é diferente. Mas um caso típico é a partir de 50 anos. São os estudos mais recentes. Inclusive, isso a nossa referência é do INCA, desse ano. Porque até as propagandas que se passavam na televisão era assim, acima dos 35 anos, procure seu médico para fazer a mamografia, né? Mas agora, aí já vem a mesma coisa, e assim vai surgindo, novos estudos vão surgindo a todo momento, a gente só tem que tentar ficar alerta, e o Ministério da Saúde, gente, é um órgão que
traz para a gente muita referência nova, assim. E a gente tem que buscar muito, porque a gente tem fácil acesso a isso. Inclusive, o site do INCA, a gente tem acesso assim, muito fácil. Então, está tudo lá bem descritinho. Tá? Então, é bem fácil da gente ter acesso. A gente não precisa ficar sempre preso ao que o médico fala, ao que a enfermeira fala. Dentro do que a Thelma colocou, e você está explicando da questão agora ser aos 50 anos, não 35, eu fico com uma inquietação, talvez, não sei se seja da Thelma também. Será que isso não é contenção de despesa do Ministério da Saúde ou é uma nova avaliação realmente? Aí, quando o Ministério da Saúde ele lança um protocolo, ele sempre baseia em estudos realizados principalmente internacionalmente, onde tem as pesquisas que são baseadas em evidências científicas. Então, são estudos muito fortes. Não são estudos que a gente com teor de metodologia básico, não. Então, são estudos feitos com uma metodologia muito apurada para chegar nesse ponto de falar assim, não, são 50 a 69 anos, porque isso é muito sério. Isso eu posso direcionar a vida de uma mulher ou de várias mulheres. Por isso que não é contenção de despesas, entendeu? Aí, igual eu falei para ela, foi a mesma pergunta que ela falou. Acima de 69 anos, o benefício de se fazer a mamografia não é evidenciado nos estudos. Pelo contrário, já é malefício para a mulher, feito de rotina. Então, só se faz se a mulher tiver um sinal ou um sintoma. Isso. Débora, uma curiosidade também, não sei se isso é levado em consideração. Na minha família, minha sobrinha faleceu aos 32 anos de idade de câncer de mama. Não tinha mais alguém na família com câncer de mama. E, justamente, por ela ser muito nova, nós achamos que ela poderia superar isso. A indicação é que, quanto mais novo, talvez mais agressivo ele se manifeste, né? E ela vinha de um processo emocional muito grande. Eu não sei se leva isso em consideração. Era um processo meio depressivo e um processo emocional que nós sabíamos que... Não sei se leva isso em consideração. Provavelmente ela já tinha um fator genético, e aí esse fator genético aflorou por causa da imunidade que às vezes ficou baixa, ela estava passando por um período muito difícil. Mas claro que tem outra, como eu falei ali, tem várias causas. Então não é só genético, né? E não é só, então por isso o fato, principalmente quando é mais nova, é um fator genético geralmente. Mas tem outras causas, né? Como você falou, não tem ninguém na família, mas provavelmente agora todo mundo já ficou alerta, né? Então, será que se surgir algum sinal ou um sintoma, porque às vezes também surgiu para ela um sinal ou um sintoma e ela não percebeu, ou ela não sabia que aquilo era um sinal. E é o que acontece muito. Na verdade, ela percebeu o sinal. E ela procurou a médica disse que não havia... Não, a médica achou que o tipo de nódulo não era um nódulo cancerígeno, que ela não se preocupasse. E quando ela foi olhar novamente, ela não fez a mamografia, quando ela foi olhar novamente, ficou com a palavra da médica, quando ela foi olhar, já estava um processo bem maior. Então, depois dos 30 anos, quando eu mostrei ali, depois dos 30 anos, quando surge um nódulo que fique um mês, mais de um mês, aí já não é normal. Então, aí, se a gente às vezes vai em um médico e ele falou, é bom procurar outro, né, para ter outro olhar, outra percepção, né? Os estudos também dizem que a questão do desodorante antitranspirante, acho que é um composto, esqueci o nome, me falhou aqui agora. Ele também pode ser mais um indício, mais uma causa, né? Mais uma. É pequena, mas é mais um. E hoje mesmo eu tive na médica, a orientação é tirar o desodorante antitranspirante. Tem antitranspirantes naturais. Esses são os mais indicados, porque realmente tem os desodorantes fabricados, industrializados, eles têm um teor agressivo de uma substância que eu vou ser sincera, eu não sei o nome, mas realmente ela faz principalmente os que não deixam transpirar, né? Então aí evita a transpiração, as glândulas elas ficam como se estivessem tampadas. Vou explicar assim mais grosseiramente. Elas ficam tampadas e não respiram. Então, por isso,
pode levar a ter um câncer de... Porque vocês lembram que eu falei que a partir até, inclusive, dos linfonodos, não é só exclusivamente na mama, né? Então, é bom a gente fazer... Quando o Ministério ele fala para a gente não fazer a palpação todo mês, certinho, é muito diferente da gente mesmo olhar para o nosso corpo e ver quando alguma coisa está diferente. A gente sempre sabe, né? Então, é mais observar o nosso corpo por inteiro, não é só as mamas. Tem várias coisas no nosso corpo que a gente precisa mesmo observar e olhar para a gente. Às vezes, a gente não, né, nem se olha. Gente, eu acho que a gente quer ficar aqui até mais uma meia hora fazendo pergunta, né? Mas eu fico preocupada porque tem mais ou menos um limite de tempo desta reunião na quinta. Eu queria agradecer muito a Débora. Ela vai continuar depois para tirar algumas perguntas. Muito obrigado. E vamos aplaudir pelo bom apresentação. Eu já pode começar. Eu quero ser bem sucinta, porque o objetivo aqui é relatar um pouco da história, que eu passei por ela, mas principalmente ver como que é o enfrentamento na hora do diagnóstico. Próximo, por favor. Então, eu fui diagnosticada, né? E agora? Eu sempre tive uma vida saudável. Eu estou com 56 anos e eu tive 2 gravidez, 2 filhos de parto normal, amamentei os 2 filhos e uma vida normal, mas todos os anos eu ia ao ginecologista e via a necessidade de fazer os preventivos e, de acordo com a necessidade, eu comecei a fazer, então, após os 50 anos, a mamografia. O que a Débora falou é muito importante ressaltar, né? As faixas etárias fora do que ela falou é mediante sinal e sintoma e indicação clara. Thelma, quando você falou de uma mamografia desde os 35 anos, se você não tinha nenhum fator genético, você não fuma, você não bebe, você não tinha nenhum sinal e sintoma, como que justificaria o médico mandar você fazer uma mamografia todos os anos? Então, vamos pensar muito na medicalização, no custo da saúde privada, e o importante do convênio de saúde, querer fazer muitas mamografias, né? E também ter o custo social disto. Então, eu comecei a fazer as mamografias, e em janeiro de 2016, eu fiz a mamografia esperada, planejada. E a médica falou, Márcia, vem cá. Deu B.O. Aí eu cheguei lá, ela falou, sentou, porque normalmente o exame vem na sua mão se não tem nada, né? A médica me chamou para mostrar o exame, eu já... Aí ela sentou comigo e falou assim, olha aqui na minha tela, mostrou uma tela grande do computador, tridimensional, e falou, você está com várias poeirinhas na sua mama, você tem microcalcificações. Essas microcalcificações podem juntar e virar um nódulo, você tem que procurar seu médico. Então, começaram as preocupações naturais, né? O receio das consequências. O que é que vai acontecer a partir de agora? Nossa, mãe, se der algum BO, mesmo tratamento, né? A vida ameaçada. E até então, eu estava apenas ali conversando com a médica, uma suspeita. Eu falei, eu não vou chegar lá em casa e alarmar a minha família, eu vou investigar, né? Então, Deus começa a me ajudar com mensagens e palavras que começam a me ajudar a pensar de uma forma mais positiva. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a prova, o problema, a luta, a incerteza, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Próximo. Então, eu, junto com uma suspeita de um câncer, eu tive também um outro resultado, que eu fui aprovada na seleção para o curso de doutorado. Eu estou assim, faço doutorado, eu cuido de câncer de mama. Procurei 3 mastologistas, a primeira opinião, a segunda opinião, a terceira opinião. Um falou assim, me examinou toda, palpou axila, mama, olhou os exames e falou assim, vai embora menina, você não tem nada não, você está boazinha, daqui 1 ano você repete o exame. A segunda ficou 1 hora com a lupa na mão, em cima das imagens, e falou assim, mas parece que não tem nada. Então, os erros diagnósticos, as limitações pessoais das pessoas para fazer os diagnósticos, nós também lidamos com elas. Faz daqui a 6 meses sua biópsia. Falei, tá bom, vou fazer um semestre do meu curso, daqui a 6 meses eu faço a biópsia. Em julho, então, eu fiz a biópsia e eu fiquei com o papel na mão do dia 17 de agosto,
até 28 de agosto, com medo de abrir o papel. Foi o único momento que eu tive, assim, receio, né? E aí, minha família, vamos tirar férias em julho? Fomos de férias. As férias inteiras eu pensava assim, depois das férias eu vou ter câncer, depois das férias eu vou operar, depois das férias vai ver o resultado da biópsia. Eu não falava nada com ninguém. Porque eu pensei assim, deixa as coisas estarem certas na minha mão para eu conversar. Eu falava para eles, vou fazer ultrassom de mama, agora vou fazer uma ressonância. E eles não perguntavam nada, eu também não falava. E aí veio o diagnóstico de câncer ductal invasidérrimo da mama direita. Próximo. E nessa hora você precisa de suporte biológico, social, emocional, espiritual, né? Então, onde você vai buscar suporte? Primeiro, o serviço de saúde, né? É o diagnóstico, é os colegas, é os profissionais, é os exames. A família é fundamental, os amigos, a comunidade terapêutica, a igreja, vocês foram toda a diferença para mim. E vão passar mais. Então, esses são exemplos de colegas que me ajudaram. A primeira da esquerda é a Fátima Seixas, enfermeira da oncologia e da mastologia do Hospital das Clínicas. A segunda é a Valéria Borba, que mexe com quimioterapia. A terceira é a enfermeira das lesões. Depois eu vou falar para vocês como que ela cuidou das minhas lesões durante 2 meses. Eu e a última da direita também, uma enfermeira estomaterapeuta, que trabalha com cuidado das lesões. A família. A presença da família, o cuidado da família, o acolhimento do esposo, da esposa. Gente, o câncer de mama, de homem, ele é bem prevalente entre os cânceres que os homens podem ter também. Ela falou, eu fui a um congresso brasileiro de enfermagem e tinha vários trabalhos científicos sobre o câncer de mama no homem. Eu sou enfermeira há 30 anos, não sabia que era tão comum. Os homens têm que se palpar e procurar cuidado. Como eles não se preocupam com isso, que câncer de mama é coisa de mulher, quando eles acham a coisa está bem avançada. Então, é muito importante que os esposos, as esposas, os filhos tenham essa acolhida. E eu louvo a Deus. Já está numa fase muito avançada, e aí... Que, às vezes, o homem custa cuidar, quando vai cuidar, está avançado. Então, o procedimento cirúrgico, quimioterápico e radioterápico para o homem é do mesmo jeito. Então, assim, todos os dias, eu lembro que o André me abraçava, mamãe, você está linda, eu com o cabelo caído, eu com lesões de pele, eu horrorosa. Um dia ele virou e falou assim, mamãe, todo dia eu falo que você está linda, mas como é que você está se vendo? Eu gostei muito dessa pergunta. Aí eu falei como que realmente eu me via. A Camila também, muito acolhedora, e meu esposo, um grande companheiro. A gente precisa de amigos. E nesta hora eu quero agradecer muito ao Gledson, mas a Ivone, que me permitiu passar um final de semana no sítio lá deles, onde a gente reuniu amigos para abraçar, para conversar, para tocar violão, não foi, Gledson? Para estar juntos. E foi um momento muito bom. E vários amigos que vieram, vamos colocar lenço, igual essa Márcia que ficou careca, e vão estar com ela. Então, solidariedade. Próximo. E com a palavra de encorajamento que eu ouvi quando eu estava meditando na palavra, orando, pedindo a Deus ajuda, né? Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E o Senhor começou a trazer essa palavra de esperança. Próximo. E aí vieram os procedimentos. Dia 28 de agosto, então, eu cheguei no ambulatório, porque eu não tinha um mastologista para procurar. No meu convênio não tinha uma referência boa de mastologista, resultados de alguns questionáveis. E eu disse, Senhor, me encaminha um profissional para cuidar de mim. A gente fica naquela ansiedade da busca pelo especialista, né? E aí, eu cheguei no ambulatório, porque eu fui procurar ajuda com aquela enfermeira da mastologia. Falei assim, Fátima, eu estou com um exame, não tenho coragem de abrir. Deus mandou o primeiro anjo. Apareceu uma profissional, a doutora Miriam Celani, que foi minha ginecologista há muitos anos, professora da UFMG. Eu abracei ela, falei, eu tenho uma notícia aqui, um papel que eu não estou com coragem de abrir. Ela passou a mão em mim, levou numa sala, vem cá, vou abrir esse papel agora. Ela abriu o papel, leu, olhou para mim, só fez assim. Passou a mão no telefone e falou assim, mas eu vou pedir o Gabriel para cuidar de você agora. Eu falei, oh, Jesus, já resolveu 2 coisas. Aí, na mesma hora, o Gabriel é médico, professor da Faculdade de Medicina, cuidou da Lúcia também, nossa amiga aqui, que passou pela mesma experiência. Falou, fala com ela para descer aqui, que eu estou aqui e vou atendê-la.
E um homem com a alma feminina, ele me abraçou e falou assim, vem para cá e vou conversar. E ele falou, meio-dia, você e seu marido no meu consultório. Era 11 da manhã. Eu falei, Nelson, meio-dia no consultório. Aí começou, irmãos. Em 8 dias, eu fiz 1 milhão de exames, 1 milhão de pré-operatório, estava dentro do bloco cirúrgico operando. Foi quando o Nelson mandou a mensagem para o grupo da igreja e falou, orem pela Márcia, que está indo operar. Então, foi dia 3 de setembro. E aí, saí da cirurgia. 45 dias sem levantar os braços e dormindo de barriga para cima. Essa é a paciência, né? E eu tive muitas lesões nos mamilos. Foi aí que entraram as enfermeiras no cuidado das feridas. Eu levei 2 meses para cicatrizar as lesões dos mamilos. Quando tirou os curativos, teve a lesão. E aí, depois desses 2 meses, foi o exercício da paciência. Romanos 5, 3 e 4. Quando eu abria a Bíblia e começava a ler, a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então, a palavra de Deus sempre nos traz o consolo, o conforto. Próximo. E aí eu começava a pedir. Fiz a cirurgia, está tudo bem. As lesões cicatrizaram. Meu Deus, me livra da quimioterapia, Senhor. Sou tua filha. Estou te pedindo, Senhor, me livra da quimioterapia. Sou enfermeira, cuido dos outros. O Senhor disse, não, você vai passar por todo o vale. E aí vem Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e Ele não lhe faltará. A melhor tradução do texto original, segundo os estudiosos da hermenêutica, da interpretação bíblica, é que o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará, Ele não se ausentará, Ele vai passar o vale com você, Ele vai passar a químio, a rádio, vai passar esse vale com você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Próximo. Então, começou a quimioterapia dia 16 de novembro, e foi até maio de 2017. A primeira coisa, com a primeira sessão, é isso que acontece. Você perde os cabelos mesmo. E aí foi bacana, porque quanta oportunidade Deus me deu de, com alegria, dizer o seguinte, olha, o Senhor cuida do meu corpo, Ele é o dono da minha vida, o cabelo vai cair, depois vai nascer, e a quantidade de vocês que me acolheu, me deu um boné, me deu um lenço, ensinou a amarrar. Aqui, quem me ensinou a amarrar o lenço, eu não sabia amarrar de jeito nenhum. A Gabi foi lá em casa e me ensinou a amarrar o lenço. E aí nós fizemos algumas imagens e eu trouxe hoje para a igreja. E aí veio mais uma palavra. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Irmãos, isso foi uma coisa específica para mim. Não quer dizer que a cura virá 100% para todo mundo em todo o tempo, não. Nem isso que está dizendo, não. Este momento, essa palavra falou no meu coração. Mas não quer dizer que Deus vai curar 100% todo mundo e ninguém vai ficar ali, né, livre de doença ou de morte por conta dela. E aí, irmãos, foi o momento mais difícil dessa trajetória, que foi o momento da alteração da imagem corporal. A mulher, sem os cabelos, sem os cílios, sem os cabelos de dentro do nariz, vocês não sabem a falta que faz o pelo das narinas, porque ele umidifica, ele aquece e ele lubrifica o ar. E sem os pelos do nariz, você não sabe como que é difícil viver isso daí. E eu tive muitas lesões de pele no final da quimioterapia. Então, eu evitava o espelho. E depois, eu conversando com a Camila abertamente sobre isso, eu falei da minha perda de identidade pessoal. Eu não queria me olhar, porque eu não me reconhecia. Ela falou, mamãe, eu também não te reconhecia de alguns momentos. É próxima. Eu queria que a luz estivesse mais apagada para a gente conseguir ver melhor. Foi a fase pior, assim, né? Onde você não tem cílio, não tem sobrancelha, cheia de lesões de pele. Próximo. Mas, sempre, a palavra de Deus nos traz um conforto, um consolo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou, porque eu estou bem certo. Vamos ler junto? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos no amor de Deus. E o Senhor cuidou de mim, demonstrou o amor dele por mim, com cada abraço de vocês, com cada palavra de vocês. A Débora doou o cabelo dela para eu fazer a peruca, você lembra disso? A Lúcia mais um pouco e uma outra amiga missionária um pouco. Com os 3 cabelos eu fiz a peruca. Próximo.
Então, é um cuidado de Deus. E aí eu falava, Senhor, me livra da radioterapia, Senhor. Eu já fiz a cirurgia, já fui bem daqui, me livra da rádio. Não. Orações cuja resposta é não. Cuja resposta é, você vai passar a luta, né? Então, mesmo com todos os cuidados que eu recebi, orientações, eu tive lesões, escurecimento da pele, irradiada, mas em tudo, Deus, a palavra de Deus me lembrava, em tudo dai graças. Um dia nós temos uma reunião de oração aqui, não sei se o pastor lembra, o pastor falou, vamos fazer os pedidos de oração. Eu estava em pleno tratamento. Falei, eu queria agradecer por uma bênção chamada câncer de mama. Aí um jovem me chamou no final e falou, vem cá, que negócio é esse, agradecer por câncer de mama? Eu falei, primeiro, porque a Bíblia diz, em tudo dai graças. Não é só porque está chovendo, não é só porque fez calor, não é só porque eu tenho férias, não é só porque eu consigo fazer uma viagem internacional para a Europa, não é só porque eu tenho comida na mesa todo dia, não é só porque eu tenho roupa, não é só porque veio a gravidez que eu queria, o neném que nasceu. Em tudo dai graças. Nas lutas e nas dificuldades nós temos que agradecer também. E todas as coisas cooperam para o bem. Nós vamos saber que bem depois, porque na hora da dificuldade a gente não consegue identificar o bem. Mas depois nós vamos saber o bem. Próximo. E aí, a consolidação. Agora eu estou tomando imunoterápico, que eu tenho que tomar. O tumor que me acometeu, ele tem uma sensibilidade, vou dizer assim, uma vacina, onde cura ainda mais, trata ainda mais, não deixa que esse tumor volte. Então, eu tenho que tomar ele durante um ano, e vou terminar agora de janeiro de 2018. Ele é venoso. Então, eu ainda vou lá na clínica, a cada 21 dias, tomar esse medicamento. E a gente tem que tomar um comprimido durante 5 anos. Eu vou tomar 2 anos e meio desse tamoxifeno, depois 2,5 de um outro que chama anastrozol. Vai ser um composto. Então, eu só queria concluir dizendo que há um propósito em tudo na nossa vida. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E como eu já mencionei, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O próximo, eu queria agradecer, e neste momento eu trouxe aqui para oferecer à Sexta Igreja, e eu queria chamar o pastor Antônio e a Edna, porque é para a Sexta Igreja e para a Sociedade Auxiliadora Feminina, um registro que eu fiz da minha experiência, um registro de um relato dessa experiência, eu chamei de registro de uma experiência de vida enriquecedora. E eu estou doando para a igreja, com gratidão a essa comunidade terapêutica, extensivo à SAF, principalmente, que foi meu grande apoio, meu suporte, minha acolhida, e para a igreja. Então, eu tenho a dedicatória aqui, e eu entrego para vocês. Olha, a dedicatória é longa, mas eu vou fazer questão de fazer a leitura aqui. Belo Horizonte, outubro de 2017. A Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, com menção especial Sociedade Auxiliadora Feminina, ofereço um exemplar do registro de uma experiência de vida enriquecedora, em gratidão a todos o apoio espiritual, emocional e social que recebi durante essa trajetória. Deus demonstrou seu amor, cuidado, proteção, dando-me fé e esperança sem perder a alegria diante de um diagnóstico ameaçador e um tratamento agressivo por meio dos seus membros. Agradeço a oração, visitas, mensagens, abraço de cada irmão e irmã em Cristo, em particular os pastores Antônio, Tiago, da administradora Nenir, e toda a liderança da igreja. Essa é verdadeiramente uma comunidade terapêutica. Provérbios 17, 17, em todo tempo ama seu amigo, e na hora da angústia ele se tornará um irmão. Com carinho e gratidão, Márcia Heller Miranda Salviano. Que todas as mulheres orem e vigiem. O autocuidado na prevenção e no diagnóstico precoce fazem toda a diferença nos resultados. Obrigado, Márcia. E eu quero dizer sem nenhuma demagogia, sem querer formular palavras nesse momento tão especial que você nos oferece esse exemplar, mas você oferece essa comunidade que se chama terapêutica, acima de tudo, um exemplo de vida. Eu, de uma forma muito particular, fui e sou edificado pela sua vida, pela sua resiliência, pela sua força, pela sua fé e pela sua coragem em todo o tempo.
precisamos de mais exemplos como você. Eu não tenho dúvida. Que Deus continue te sustentando e te fortalecendo. Tá bom? E eu vou dizer no plural, porque eu creio que todos os irmãos aqui assinariam embaixo. Nós chamamos. Dona Vera. Eu vou deixar com a SAF, para que as irmãs possam ler primeiro, e depois, se você nos autorizar e permitir, nós vamos deixar na nossa biblioteca, para que os irmãos tenham acesso, e aí nós vamos colocar uma regra: ler aqui dentro e depois devolver à biblioteca. Como nós estamos assim com o coração, né? Aí eu gostaria que o senhor orasse, e se eu quiser abençoar com a bênção, depois a gente faz a outra parte. Vamos ficar em pé, gente? Uma noite especial, então eu creio que o horário se torna algo secundário, apesar das demandas ainda de sexta-feira. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite, como nós abrimos e falamos, pelo teu cuidado na integralidade da nossa vida. Tu nos orienta a nível dessa esfera temporal, dos cuidados e prevenções que devemos ter com este corpo que o Senhor nos concedeu. Isso é tão importante que nós encontramos em muitas passagens das Escrituras o cuidado para com este corpo que é templo do teu Espírito, Senhor. Lugar onde o Senhor depositou um tesouro preciosíssimo que é o Evangelho do Senhor. Te agradeço pela vida da Débora, que tão nova, Senhor, Tu tens dado a ela sabedoria, inteligência e capacidade para cursar a área que ela desejou e ela tem se especializado nisso. Pedimos que em todo tempo o Teu cuidado esteja sobre a vida da Débora e que no trato para com as vidas que ela tem contato e que terá contato, cada vez mais ela esteja em comunhão contigo, para que o coração dela, as suas atitudes e ações sejam mais humanizadas possível, Senhor. Não permita que no decorrer da sua profissão ela seja anestesiada por achar que as coisas sempre acontecem da mesma forma, com o mesmo diagnóstico, com os mesmos caminhos, mas que ela leve em conta, sim, os recursos e as provisões que o Senhor tem dado aos homens para desenvolver a medicina, mas ela não abra mão de algo sobrenatural também do Senhor, agindo na vida dos homens e na sua vida em particular também. Te agradecemos pelo testemunho, Senhor, da Márcia. Tu sabes o quanto a Márcia edificou esta igreja aqui, e edifica. Tu sabes que o testemunho dela, com a sua vida, a demonstração da sua resiliência, da sua fé, trouxe a nós, como igreja local, uma força muito grande, uma confiança que aqueles que esperam em Ti não são confundidos. Obrigado pela vida da Márcia, obrigado pela sua família, pelo pastor Nelson, pela vida da Camila, pela vida do André, que em todo o tempo estiveram apoiando a vida da Márcia. E que família bonita, unida, Senhor. Nós Te louvamos por esta família. Nós Te louvamos também, Te agradecemos pelas convidadas que estão aqui nesta noite. Nossa vizinha, Pai, que também passou por um câncer de mama e hoje pode Te agradecer, porque através dos meios ordinários, a medicina, o Senhor curou, e ela, mesmo que submetida ainda a medicações, como a Márcia disse, que ficará durante 5 anos, isso é um milagre do Senhor, os meios ordinários, providenciais do Senhor para a manutenção do nosso corpo, mas que concomitantemente, Senhor, possamos lembrar
de um câncer no aspecto espiritual, que é o pecado, que corrói, que acaba, e este talvez mais invisível do que o câncer na esfera do corpo, este pode lançar no inferno, Pai. Este pode levar o homem e a mulher a uma eternidade, para sempre perdido no inferno, Senhor. Que todos nós possamos estar atentos com relação a este câncer chamado pecado, e que possamos buscar a cura encontrada na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Porque todos nós temos este diagnóstico espiritualmente falando. O pecado veio da genética de Adão, mas que, ó Deus, possamos nos abrigar debaixo da pessoa do Teu Filho. Vindo de homem, contudo, sem a genética do câncer chamado pecado. Esse sim justo. Que possamos, ó Deus, nos atentar nisso. Te louvamos por essa noite. Mais uma vez, obrigado pela iniciativa da SAF, na pessoa da nossa irmã Dona Edna, da Nilza, vice-presidente, e de toda a diretoria, de todas as irmãs da SAF. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.